Então, o que mais que você pode dizer que são critérios predominantemente quantitativos? Você pode pegar, por exemplo, aí um gráfico onde tem a média de altura das pessoas. É quantitativo, você está trabalhando ali com variáveis quantitativas. A distância entre, digamos ali no mapa de Portugal, entre Lisboa e Porto é quantitativa. Então a distância não vai mudar nunca. Você pode mudar a maneira com que você vai se deslocar. Se você vai de carro, de ônibus, de avião, de bicicleta, obviamente que o tempo de distância é maior ou menor. Agora, a distância em si é um critério quantitativo. Quantas garrafas de vinho entram dentro dessa garrafeira que está colocada aqui? É quantitativo, né? 4, 8, 10. Vai entrar 10 garrafas. Né? Não tem assim, vai entrar 9 garrafas e meia. Não tem isso, né? Ou então eu acho que entram 8 garrafas ou 11 garrafas. Não, é quantitativo, é um número exato. Então a escolha dos materiais dentro desses critérios fabris e produtivos, ele envolve máquinas, meio ambiente produtivo, mão de obra, medidas, que é o dimensionamento, e métodos de produção. O que se encontra sobre isso? Índice de desperdício e perdas, dimensionamento necessário para garantir a resistência e durabilidade, o maquinários e processos de fabricação necessários disponíveis na região, qualificação da mão de obra, tudo isso se encontra de uma maneira muito simples. Né? Basta uma pesquisa relativamente simples e você encontra esses dados quantificáveis. Por exemplo, a gente pode responder de forma relativamente segura qualquer pergunta dessas. A mão de obra está plenamente preparada para executar os processos que serão necessários para a fabricação do produto, considerando o material escolhido? Simples de fazer. O material escolhido permite uma produtividade elevada? A empresa possui as máquinas necessárias para a fabricação do produto em seu parque fabril? São todas perguntas simples de serem respondidas, porque são de critérios quantitativos. Alguma incerteza pode surgir quanto à capacidade da mão de obra frente a processos ou materiais novos ou alternativos. Então, por exemplo, assim, né, você estava lá no chão de fábrica, vou dar um exemplo bem simples, onde a equipe de soldagem estava acostumada com solda oxicetilênica. De repente, você muda o processo, coloca ali um material que exige uma solda TIG. Então, de repente, você pode ter alguma incerteza se a sua mão de obra está preparada para trabalhar com isso ou não. Então, aqui você tem um exemplo, né, de processos, né? Você tem um processo bem convencional, quando você tem certeza que a mão de obra está preparada. Você tem um processo mais moderno, com localidade, e em si você tem um processo bem alternativo, né, com barras de bambu. Né? Então o grau de incerteza ele vai aumentar e muito se o material ele sair do campo convencional e vir para o campo alternativo. Já os fatores econômicos e financeiros, você tem como itens os investimentos necessários, o capital intelectual, os treinamentos que são necessários, o fluxo de caixa, os fornecedores e a margem de lucro. O que se encontra sobre isso? Dados confiáveis de praticamente tudo, exceto capital intelectual. Então você vai encontrar, né, dados confiáveis dentro, né, se a sua empresa tiver um mínimo de organização, esse fluxo de caixa, você com certeza vai conseguir saber o que você gasta em cada item, né, em cada parafuso, em chapa de aço, em cada tipo de material, engrenagens, rolamentos, enfim, tudo você, né, a hora que custa o seu soldador, a hora que custa, né, a sua equipe de usinagem, você tem como ter acesso a isso praticamente de forma bastante direta, simples. Né? Agora, o capital intelectual é um pouquinho mais difícil, né? Como é que você vai medir o capital intelectual? Então tem uma história de uma martelada, que é uma história bem clássica, né, que existe, que conta sobre um empresário que ele foi numa feira e ele adquiriu uma máquina que fazia 5 vezes mais a produção do que ele estava acostumado. Então a produção dele era, digamos assim, 1000 peças por hora, essa máquina fazia 5.000 peças por hora. Ele olhou a máquina e ficou, né, apaixonado pela máquina. Disse, não, vou levar essa máquina para minha empresa, né, vai bombar, vou conseguir pegar muito mais clientes. Comprou a máquina, levou, né, e ficou lá meses, que era só alegria, mas um dia a máquina dele quebrou. Aí ele chamou a equipe que ele tinha na empresa dele, tinha uma equipe boa de manutenção, e disse, precisamos arrumar a máquina. A equipe de manutenção dele foi lá, tentou arrumar a máquina, ficou 2 dias lá mexendo e não conseguiu arrumar a máquina. Chegou lá e disse para ele, não tem jeito, a gente não sabe como fazer para colocar a máquina em funcionamento. Aí ele foi lá, tentou na cidade, outras pessoas que arrumavam, vários foram lá, tentaram arrumar a máquina, não teve jeito, ele teve que entrar em contato com o fornecedor dela. Aí o cara disse, não, tudo bem, vou dar um jeito, não se preocupe. 2 dias depois, chegou
né, de avião lá, chegou um técnico lá, disse que era um japonesinho, pequenininho, assim, com a maletinha na mão. Né? Chegou lá na empresa, olhou a máquina, foi até a máquina, deu uma olhada nela, deu uma cheirada na máquina, tá, né? Deu uma batidinha com o dedo nela, fazia um barulhinho, tec, tec, tec. Tá, balançou a cabeça. Abriu a maletinha, tirou o martelinho que ele tinha, foi num ponto específico da máquina, deu uma paulada, pá, uma martelada. E a máquina começou a funcionar perfeitamente. Pronto. Né? O japonesinho foi lá, fechou a maletinha dele e foi embora. No outro dia chegou a conta, né? Chegou o e-mail com a conta. Né? $5.000. Aí o empresário ficou doido, né? Disse, não, que isso, né? Esse cara tá me sacaneando. Né? Mandou a equipe da assessoria dele entrar em contato com ele e disse assim, olha, eu quero que você especifique, linha por linha, gasto por gasto, onde é que você chegou em $5.000 para fazer isso. Né? Você veio aqui, né? Ficou 15 minutos do lado da máquina, deu uma martelada nela, a máquina funcionou e você me cobra $5.000 por isso. Aí o cara disse, não, tudo bem, vou especificar. No outro dia veio a tabela de especificação, ele dizia assim, martelada, $1. Saber onde dar martelada, $4.999. Ou seja, né, é o capital intelectual, é você realmente saber fazer as coisas. Então, por exemplo, todas as perguntas disso são relativamente fáceis de você responder, exceto se você tem o capital intelectual, né, adequado para aquele material. O que isso significa na prática? Às vezes você olha um novo material, um novo lançamento e se empolga com aquele material, mas será que esse material é confiável? Né? Você está trabalhando com nylon, por exemplo, né? Está acostumado a trabalhar com peças mecânicas feitas com poliamida, com nylon. De repente você vai pegar e vai utilizar um plástico ecológico, um plástico verde, né? E aí, aparentemente, o fornecedor diz que ele tem todas as características igual à do nylon. Agora, saber se isso é verdade ou não depende muito, né, do contexto. Aí os critérios sem predominância quantitativa ou qualitativa, o que seriam esses critérios? São, muitas vezes, né, critérios ergonômicos de conforto, né, ou critérios que você queira passar uma imagem, talvez para o seu cliente. Aí você tem dois mobiliários urbanos, né? O da esquerda, ele é voltado para as questões principalmente ecológicas, né? E o da direita é um critério que tenta passar uma mensagem, talvez para determinado público. Né? Por isso que ele está pintado nas cores adequadas do arco-íris. Então, por exemplo, como é que você analisa esse tipo de critérios? Você já pediu para ver o histórico escolar, por exemplo, do médico, numa consulta? O que isso quer dizer? Na verdade, você chega lá, vai consultar um médico, e aí você, antes de tudo, você diz para ele, eu gostaria de ver o seu histórico escolar. Né? Eu sei que tem um diploma ali na parede, ali bonitão, tudo, mas eu quero ver o seu histórico. E aí você olha o histórico dele, o cara tirou 7 em anatomia. Então, matematicamente, isso significa que ele conhece 70% do corpo humano. Aí você pode pensar assim, putz, e se eu tiver azar que o meu problema está nos 30% que ele não conhece? Que é praticamente, né? Por isso que é complicado os critérios quantitativos. Então a estatística, ela pode nos ajudar nesses critérios. Mas a gente pode realmente confiar na estatística? Então, se você lê que uma empresa tem um controle de qualidade muito bom, ou seja, apenas 0,01% dos seus produtos são defeituosos, então você pode ficar tranquilo que essa empresa tem qualidade total? O que significa isso? Então, por exemplo, vamos supor que você fabrique, esteja numa empresa que tenha essa margem. Né? Então, isso significa que um produto em 10 mil, ele vai estar defeituoso. Poxa, né? É muito bom. Será? Então, se você estivesse falando de pregos, pode ser muito bom mesmo. Se você comprar um saco de prego, né, e vier um prego sem a parte de cima, sem a cabeça do prego, você não pega. Né, você está usando os pregos aí, está martelando, de repente tu pega, põe a mão dentro e tira um prego sem a cabeça. Você não vai pegar esse saco, né, de pregos, vai voltar, pegar o carro, voltar para a loja onde você comprou, chegar no balcão, jogar lá dentro do balcão indignado e dizer, olha só a porcaria que vocês me venderam. Um dos pregos não tem a cabeça. Claro que não, né? Mas se você comprou uma televisão daquelas, né, super moderninha, né? E chegou na sua casa bem empolgado, né? Tirou da caixa, tudo instalou. Quando ligou, a televisão fez puff e não funcionou. Mesmo que o cara diga para você que apenas 0,01% das televisões elas dão esse tipo de problema, você vai ficar muito, muito aborrecido com isso. Né? Depende muito do tipo de produto que você está trabalhando. Esse diagrama que está mostrando aqui
diagrama de dispersão, ele tenta fornecer esses dados confiáveis sobre o comportamento do consumidor, por exemplo, sobre atendimento de expectativas e necessidades. Tenta relacionar muitas vezes um determinado material com isso. Mas a estatística é uma coisa meio complicada, nem sempre a gente pode confiar na estatística. Que são, basicamente, esses fatores mercadológicos sociais. Eles dependem muito desses dados estatísticos que a gente vai encontrar por aí. Né? Depende muito da gente confiar nesses dados subjetivos, ou seja, dados gerais de incrementos tecnológicos, oferta de materiais e fornecedores na região, especificações técnicas, pesquisas de satisfação dos usuários. Isso é muito importante, essa pesquisa. Né? Como é que você vai confiar na pesquisa? A estatística é uma ferramenta que ela permite um mau uso muito intenso. É possível você provar coisas absurdas. Eu, na sala de aula, eu já provei, por exemplo, que leite materno causa câncer de pulmão, brincando com os dados estatísticos. Como é que eu fiz isso? A gente brincou que estava num hospital, entrevistando doentes terminais de câncer de pulmão e tentando estabelecer certos procedimentos que essas pessoas tinham da vida deles que poderiam ter proporcionado isso. Então, tu botava lá, você fumava? Né? Sim, não, tá. Você praticava esporte? Sim, não. Né? Você comia carne vermelha? Né? Você comia carne gorda? Essas coisas e tu ia preenchendo. Né? Você comia muita comida de fast food? Né? E você ia preenchendo e ia estabelecendo um padrão. De repente tinha uma pergunta assim, você foi amamentado na infância? Ah, sim, fui. Aí você colocava num gráfico desses de correlação e você tinha ali, né? 70% das pessoas que desenvolveram câncer de pulmão fumavam, 65% das pessoas comiam muito fast food, né? 50 e poucos por cento não praticavam esportes. De repente tu tinha um dado lá, 100% das pessoas foram aumentadas na infância. E aí você disse assim, não, nossa, então leite materno, estatisticamente provado, causa câncer de pulmão. Né? Obviamente que é uma piada, uma brincadeira, né? Um absurdo, mas isso mostra, por exemplo, como a estatística pode ser uma ferramenta muito perigosa se mal utilizada. Por exemplo, nesse critério, a gente pode responder de forma relativamente segura qualquer pergunta dessas que estão colocadas aqui. Poder aquisitivo do público-alvo, qual vai ser? Se o projeto exige materiais e processos altamente tecnológicos, ou seja, de última geração. Também se a oferta do material é boa na região que a gente está atuando. Se existem bons fornecedores nacionais para ele, ou se o material é importado e por isso vai precisar de um custo maior de transporte. Enfim, coisas desse tipo. Bem, e ainda temos questões mais difíceis ainda de serem respondidas nessa parte subjetiva, ou seja, qual a porcentagem das necessidades e desejos, tipo beleza, praticidade, segurança, que foram pontuados na fase de projeto conceitual, pode ser garantido com a escolha do material em questão. Né? Quando a gente faz o briefing ou faz as pesquisas com o cliente, ele tem vários tipos de pedidos, né, que são colocados ali. E quais deles a gente consegue atender aqueles que são relacionados, por exemplo, o que é o produto, que seja um produto atrativo, que tenha um produto que tenha uma boa praticidade, que seja ao mesmo tempo seguro. Então, são questões mais subjetivas. Né? O marketing, por exemplo, pode utilizar o material que a gente vai usar com o meio de agregar valor, de diferenciação frente à concorrência. A gente pode colocar aqui uma propaganda, por exemplo, que o nosso material ele permite certas coisas, né, que os outros produtos semelhantes não têm. O que faz o cara escolher, por exemplo, de 2, 3 produtos semelhantes, comprar o produto que tem um maior valor de preço, né? E, finalmente, o material ele atende às necessidades culturais e étnicas, né, desculpe, da população para a qual o produto foi projetado. Né, aquele negócio assim que nós temos, né, a linguagem universal do produto. Né, ela, muitas vezes, é interessante termos essa linguagem universal, mas existem especificidades de cada área, de cada região que pode gerar uma dificuldade de inserção desse material, do produto, em virtude do material.